Olá! Hoje no Mundo Político, como o PT mineiro se prepara para as eleições de 2022. O partido mira a disputa pelo governo do estado e a estratégia para fortalecer Lula no segundo colégio eleitoral do país. Eu vou conversar com o deputado Cristiano Silveira, presidente do PT em Minas, que essa semana anunciou que o partido terá candidatura própria ao governo do estado. Deputado Cristiano Silveira, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação aqui no Mundo Político. Obrigado, Vivian. Agradeço a oportunidade da gente poder conversar mais um pouquinho sobre o cenário político e o partido. Obrigado. Deputado, como eu mencionei, essa semana o senhor falou que o partido vai ter candidato ao governo de Minas. O partido não aparece em pesquisas com um nome de peso. Por que essa decisão? Bom, na verdade o partido está fazendo uma discussão interna ainda de possíveis nomes para poder apresentar. Nós temos que lembrar que o PT é um partido grande. O PT é um partido que já governou a capital várias vezes. O PT hoje governa a cidade de Contagem, governa a cidade de Juiz de Fora, são cidades com segundo turno, reelegeu o prefeito em Teófilo Otoni, reelegeu o prefeito de Alfenas, governa vários municípios. Hoje nós governamos quase 2 milhões de pessoas dentro do estado. O PT é o partido que tem a maior bancada de deputados estaduais, a maior bancada de deputados federais de Minas no Congresso Nacional, e tem o ex-presidente Lula como candidato super competitivo, e alguns cenários de pesquisa já até vencendo dentro de Minas Gerais. Por isso tudo, o PT tem todas as condições de apresentar uma candidatura para discutir o Estado, discutir os problemas. A gente tem que entender o seguinte, que política, a vitória eleitoral ela é consequência da vitória política, da construção política. Então, antes da gente ter qualquer obsessão de voltar a governar Minas, nós temos uma meta, um princípio, um objetivo fundamental, que é fazer um diagnóstico, uma avaliação do Estado, né? E vamos lembrar também, nós não vamos nos furtar a falar do período que o PT governou o Estado. Nós vamos fazer essa discussão e desmistificar muita coisa que tem sido dita pelo governo atual, que passou aí 3 anos só falando de herança, né? E pouca coisa fez em termos de ações prática e concreta. Então, o PT está construindo, sim, a possibilidade de apresentar o nome para o governo do Estado e também apresentar o nome de candidatura ao Senado. Isso também é importante porque é o palanque, né, do presidente Lula no estado de Minas Gerais. O senhor já está citando nomes que podem entrar, enfim, nessa discussão que estão sendo colocados nessa discussão interna? Tem vários nomes. Por exemplo, o deputado federal Reginaldo Lopes tem sido lembrado tanto pelo Senado quanto pelo governo do Estado. O próprio deputado Reginaldo, que em alguns cenários, parece que da TV Alterosa, se não me engano, a última pesquisa deles, aparece aí para o Senado em torno de 11% a 12% nas pesquisas, é um número muito, muito expressivo, né, empatado tecnicamente com o deputado Marcelo Alva. Em cenário também para o governo do Estado, apesar de não ter se colocado, o deputado Reginaldo não se colocou, também já vi sondagem de pesquisa que aponta ele com 4,5%. Ora, 4,5% para quem nem se colocou como candidato, e num cenário que terá um Lula competitivo, também seria um bom ponto de partida, né, no meu entendimento. Com a força do ex-presidente Lula, eu tenho certeza que qualquer candidato do partido, ainda mais com um nome de expressão, como bem lembrado o nome do deputado Reginaldo Lopes, rapidamente chega a 2 dígitos e se torna candidatura competitiva. Então, eu acho que subestimar a força do PT é a ingenuidade dos nossos adversários no cenário eleitoral. O partido tem, assim, um perfil, tem uma discussão sobre o perfil que precisa ser apresentado. Nós sabemos o quanto é significativo, apesar de o partido ser forte, quão é significativo na cabeça do eleitor a personalidade, não é, que está sendo apresentada. O partido está discutindo isso, não? A gente ainda não chegou no ponto de definir perfil, né? Eu acho que o que nós queremos é que seja uma liderança que tenha sensibilidade social, uma liderança que conheça Minas Gerais, que tenha capacidade de transmitir o nosso programa de governo, de conversar com a sociedade mineira, né? Com toda a sociedade mineira, com seus mais diversos setores,
Eu acho que esse que é o perfil que nós queremos, né? O perfil que seja realmente vinculado, comprometido com as pautas do PT e com o programa para Minas Gerais. Agora, em termos de perfil, vamos falar o seguinte, perfil de candidatura. Pode ser um quadro histórico do partido, né? Pode ser um quadro como o próprio deputado Reginaldo Lopes, que está no 5º mandato, que foi o deputado federal mais votado do partido nas últimas eleições, ou pode também ser um nome novo, um nome que ainda não foi experimentado. Nós podemos ter a possibilidade de buscar, por exemplo, na cultura, buscar na academia, na educação, buscar em outros setores, o nome que talvez ainda não tenha disputado uma eleição, né? O PT não tem veto a trabalhar a possibilidade de nomes novos que talvez ainda não tenham sido testados em eleições, né? Desde que esteja comprometido com o nosso programa. Ou poderemos insistir, talvez, na construção de um nome já testado, já conhecido. Porque também, quando a gente avalia as últimas eleições, veja, por exemplo, as eleições municipais. Nas penúltimas eleições municipais, houve muito a postura do eleitor em busca do candidato outsider, né? O antipolítico, ou que se negava a ser político. Eu entendo que na última eleição municipal, as pessoas fizeram pouca opção pela chamada mudança, novidade, e relembraram figuras da política, figuras históricas, né? A própria Marília já havia sido prefeita, era deputada, a Margarida Solomon, deputada, o prefeito Alexandre Calil foi reeleito já na condição de político, não dava mais para falar que era antipolítico, então, ou seja, há também uma mudança de perfil na postura do eleitor, que acho que aquela rejeição aos políticos, vamos chamar assim, né? Tradicionais, ela arrefeceu porque teve muita aventura aí, a turma aventurou em muita coisa que se colocava como nova e não entregou o que prometeu. Então, eu acho que nós temos esse leque de possibilidades, né? Nomes, quadros já da vivência partidária, né? Históricos do partido, ou sem preconceito, sem prejuízo de tentar, quem sabe, trazer também um nome novo que ainda não tenha sido testado em urna. Antes de adiante, só lembrando que hoje a relatora, a senadora Simone Tebet, que é relatora da mini-reforma eleitoral, enfim, afastou a possibilidade das coligações proporcionais no relatório dela e ele ainda será votado no dia 22. Mas como é que o PT está vendo essa configuração que se repete de 2020, mas agora em eleições gerais? Como é que isso, se realmente não passarem as coligações proporcionais no Senado e de fato, isso não voltar, não tem muito tempo para que isso seja revisto na Câmara e ficar dessa forma, o que o PT pensa sobre esse cenário? Nós estamos nos preparando para ter chapa completa. O trabalho que eu venho fazendo junto com a nossa direção é de construir chapa completa, deputados federais, deputados estaduais. Qualquer mudança de cenário lá na frente, por exemplo, a possibilidade da volta das coligações, nós temos como fazer uma discussão e, se houver, né, algum cenário de coligação do PT, dá para fazer as acomodações. Se o cenário a permanecer um cenário de fim das coligações, que eu particularmente sou favorável, né, a não haver coligação, até mesmo porque dentro de uma reforma política que se propõe de reduzir o número de partidos, eu acho que isso é fundamental para que os partidos construam realmente desde a sua base e com fundamentação ideológica, com programa, mas eu quero dizer que o PT estará preparado para qualquer cenário. Sem coligação, teremos chapa, se não for completa, mas uma boa chapa, uma chapa que nos dê aí condição de ao menos repetir os números de deputados eleitos. Por que repetir? Porque nós já elegemos um número grande de deputados estaduais e federais. Pode ampliar? Pode ampliar. A política é feita de cenário, fenômenos, né? Mas o PT já elegeu a maior bancada de estadual, a maior bancada de federal. Então, no mínimo, a gente tentar repetir a eleição desse número de deputados e deputadas. Então, nós estamos nos preparando para montar a chapa completa, se não for completa, competitiva própria, federal e estadual, e se lá na frente necessário qualquer contingência de entendimento político, também não haverá problema de acomodação para uma possível aliança. Agora, nós sabemos que o governador Romeu Zema será o adversário preferencial do PT nessas eleições no Estado.
O governador que, naturalmente, apesar de não ter formalizado isso, é candidato à reeleição. E que a expectativa que existe é que ele vai se alinhar de novo à candidatura de Jair Bolsonaro. Claro que nós estamos ainda trabalhando em cima de hipóteses, nós estamos ainda há mais de um ano da eleição, né? Pouco mais de um ano da eleição, mas o presidente provavelmente será candidato e deverá, então, se repetir esse alinhamento, apesar da posição do próprio partido do governador Romeu Zema. Como é que o PT está avaliando esse cenário dessa composição que deve ocorrer entre o governador e Jair Bolsonaro? Quer dizer, o governador daria novamente um palanque, porque o governador é bem avaliado, nós temos que lembrar, daria um palanque importante para Jair Bolsonaro aqui. Seria um movimento natural pela relação que o governador construiu com o presidente da República, né? O alinhamento do governador com o Bolsonaro foi um alinhamento de início ao fim. O próprio governador já disse em algumas oportunidades que tem 90% de identidade com o governo Bolsonaro. Ele se recusou a assinar cartas dos governadores, né, contestando atos do presidente Bolsonaro na questão do enfrentamento à pandemia, na questão do auxílio emergencial. Então, ele se tornou uma linha auxiliar do governo Bolsonaro. Agora, ele vai ter que fazer uma conta de cálculo político, né? Com o derretimento da popularidade do presidente Bolsonaro, com o derretimento dos indicadores de voto também Jair Bolsonaro, Romeu Zema vai ter que saber se o governo federal, se a candidatura de Bolsonaro, se ele estiver alinhado a ela, se não vai ser uma âncora, né, numa possibilidade de seu crescimento político. Então, do ponto de vista do que foi feito até aqui, das relações que eles estabeleceram, vejo como uma aliança natural. Do ponto de vista, se para o governador Romeu Zema ela será estratégica, eu tenho dúvida, porque nós estamos falando aí de um presidente em queda franca, né? Que está com muita dificuldade de se manter no cargo. Agora, o que nós teremos é isso, é o palanque do presidente Lula. Nós teremos em Minas o palanque do Lula, que será o palanque nosso do governo, o nosso palanque de Senado, onde que nós vamos fazer a nossa campanha, e aí eu acho que teremos um efeito reverso. Se o Bolsonaro pode ser âncora para a candidatura de Zema, o crescimento do Lula no Estado pode ser alavancagem para a candidatura do PT. Agora, deputado, o governador, como eu mencionei, aparece com uma boa avaliação, por enquanto, nas pesquisas que foram feitas até agora. E ele costuma colocar na conta do governo anterior, de Fernando Pimentel do PT, os problemas financeiros e as dificuldades que o governo tem em avançar em algumas propostas e programas de governo que apresentou ao ser candidato em 2018. E ele tem... argumenta sempre, depois de quase 3 anos de governo, num sinal de que existe apelo ainda, indica-se, né, isso pode indicar que existe um apelo no meio do eleitorado, uma resposta a esse argumento. Como é que o PT vai lidar com isso na eleição de 2022? Qual que é o cálculo que o governo faz sobre o antipetismo no Estado? Como eu disse, eu acho que o cenário já mudou muito. O chamado antipetismo é um negócio que já arrefeceu. E ao momento que nós vivemos foi na campanha presidencial que o Haddad foi candidato contra o Bolsonaro. Já na eleição municipal, nós já percebemos uma recuperação importante do PT no Estado. Relembrei aqui que nós vencemos 100% disputando em segundo turno, passamos de governar 600 mil pessoas, vamos governar 2 milhões de pessoas, estamos governando cidades estratégicas. E o crescimento hoje do Lula no Estado, conforme tem sido apontado nas pesquisas que tem sido feita aqui em Minas. Então, vejo que já houve uma boa recuperação do PT. Trazendo para a questão do governo do Estado, o PT governou Minas Gerais, o PT, o Zema alega que pegou Minas quebrado. Vai ser um bom debate. Talvez o debate ele não tenha sido feito até agora como ele precisa ser feito, estabelecendo a verdade, colocando as coisas no seu devido lugar. Até mesmo porque seria difícil fazer essa discussão no primeiro ano do Zema, por exemplo.
O primeiro ano a gente fala que é o ano que os governos vão arrumar casa, né? Agora, nós estamos aí no terceiro ano, o mandato de Zema já está terminando, e qual que é a grande obra do governo Zema? Qual que é a grande ação do governo Zema? Qual que é a grande marca do governo Zema? Sabe qual que é a grande marca do governo Zema? Ter reclamado do governo anterior 3 anos. E a justificativa que ele encontrou para mostrar a sua inoperância e a sua falta de habilidade de gestão é justamente colocar a culpa no governo passado. Quando nós assumimos, nós não ficamos 4 anos reclamando do governo anterior. Nós pegamos o problema que nós encontramos, inclusive o Estado quebrado, quem encontrou fomos nós que herdamos o Estado do governo anterior. O governo tucano deixou para nós quase 7 bi de déficit orçamentário. Então, essa que é a grande questão. O problema ele já vinha muito anterior do nosso próprio governo. E naquele cenário, a Dilma havia sofrido um golpe, houve todo um cerceamento por parte do governo federal, governo Temer, com relação a Minas Gerais, pagamento de juros da dívida com a União, nós tínhamos a queda das commodities no mercado internacional, que também afetou as receitas, herdamos compromissos feitos pelo governo passado, como, por exemplo, o setor da segurança, do qual 2 parcelas do aumento, que impacta muito, porque é uma folha cara, impactou o nosso governo. Então, assim, um conjunto de fatores. O governo Zema, que já pegou um cenário, a tonelada do minério de ferro batendo recorde no mercado internacional, aumentou a receita do Estado, pega a suspensão do pagamento da dívida com a União, pega uns precatórios que caiu na conta do Estado, inclusive do antigo bem, se não me engano, da ordem de 5 bilhões. Ele pega o Estado com um superávit de arrecadação, se você comparar 2021 com 2020, ainda mais com o aumento da gasolina, o aumento da energia, impactou no ICMS, nós temos aí uma estimativa que pode chegar a 14 bilhões o aumento da arrecadação comparado com o ano anterior. E ainda tem essa questão do acordo da Vale do Rio Doce, mais 37 bi, e ainda mais a venda agora da folha de pagamento do servidor para o Banco Itaú, em torno de 2,4, 2,5 bilhões. Ou seja, com tanto dinheiro em caixa, qual que é a grande marca, qual que é o grande feito do governador Zema? Até colocar a folha em dia, que ele anuncia como foi uma grande ação dele, ou então o pagamento das férias prêmio, que foi em decorrência de uma ação que nós apresentamos no Tribunal de Contas, até esse tipo de ação que ele anuncia como um grande feito, já poderia ter feito há mais de um ano atrás, porque recurso disponível nas contas do Estado já existia. Não fez por quê? Por opção política. Então, eu vejo que o governo que enfrentou a CPI de fura-fila na pandemia, que não só a CPI do fura-fila, mas a CPI da falta de gestão na questão da pandemia, igual o Bolsonaro, um governo que enfrenta uma CPI grave agora na CEMIG, que está revelando um conjunto de problemas, e um governo que não tem nenhuma obra estruturante nenhum programa, não é um governo que tem muito o que dizer. Esse debate ele vai ser feito durante a campanha, durante a eleição. E aí nós vamos ver se o eleitor mineiro vai ficar satisfeito, vai se contentar com 3 anos de bravata falando mal do governo anterior, tendo dinheiro em caixa para ter feito política para o povo de Minas Gerais. Deputada, a propósito dessa história, e a adesão ao regime de recuperação fiscal? O governador Romeu Zema chamou os chefes dos poderes e fez uma reunião dizendo que o ministro Luiz Roberto Barroso acenou, dizendo que o Estado corre o risco de ter que começar a pagar a dívida com a União, que está suspensa, como o senhor mencionou, e isso é muito dinheiro, é muito vultuoso. Como é que o senhor está vendo a possibilidade dessa adesão, desse projeto de adesão, que já está aqui há cerca de um ano, passar, sendo que o senhor está apontando aí que o Estado tem uma situação mais confortável, não é? Teria aí uma contradição nessa discussão para a oposição na Assembleia e outros deputados? A grande verdade é que o regime de recuperação fiscal proposto não resolve o problema fiscal de Minas Gerais. A experiência que se tem, e que é o melhor estudo de caso, foi o que houve no Rio de Janeiro. E não resolveu o problema do Rio de Janeiro, o próprio Rio de Janeiro não teve nem condição de cumprir. Agora, vários pontos do chamado regime de recuperação fiscal foi feito em Minas Gerais. A reforma da Previdência, por exemplo, que já foi aprovada, né? Claro que vem o debate da questão da venda das estatais, mas que é um debate que, na minha opinião, ele é muito mal feito. O governo está falando, por exemplo, não vou nem entrar ainda na CEMIG, falando em vender a Taesa, que é a Companhia de Transmissão de Energia, que é uma operação que ele não precisaria de autorização legislativa. O que a Taesa significa e representa o caixa da CEMIG
na previsão estimativa que tem sido feita de valor a ser recebido pela venda das ações da CEMIG na Taesa, isso daí não representaria nem 3, 4 anos do que a Taesa tem retornado para os cofres da CEMIG e, consequentemente, para os cofres do Estado. Então, o regime de recuperação fiscal, na minha opinião, ele é uma balela, ele não resolve o problema do equilíbrio fiscal. Minas já melhorou muito a sua condição fiscal, sem depender de adesão ao regime. E, é claro, eu faço aqui um parêntese. Eu acho que essa dívida dos estados com a União, ela também se tornou um grande absurdo, né? A forma e a base de cálculo da dívida dos estados com a União coloca a União quase que como um agiota, né? Quase que como uma instituição financeira de banco, de juros sobre juros, a confusão danada. Então, eu acho que essa dívida, na verdade, o que a União tinha que fazer era fazer uma revisão dessa dívida e não impor aos estados sacrifício ainda maior. Mas, por outro lado, é verdade também que Minas Gerais já começa a entrar numa situação mais confortável da sua condição fiscal. Então, eu sou mais favorável do Estado fazer uma discussão e um enfrentamento com o governo federal sobre a origem, a materialidade dessa dívida, do que o Estado debater mais sacrifício, aí não é para o governador, é para o povo de Minas Gerais, do que já foi feito. Reforma administrativa Minas já aprovou a reforma da Previdência, tem reequilibrado suas contas, então acho que não há ambiente para Minas fazer adesão a esse regime. Não acho que ele signifique nada para o Estado do ponto de vista fiscal. Mas o Estado tem alternativa para rejeitar a adesão? Enfim, ele pode dizer não, e aí? Como é que fica? O Estado tem que fazer uma discussão com o governo federal e com o próprio Supremo sobre a chamada eficácia do regime de recuperação fiscal. Será que o próprio Supremo tem compreensão do que significa o regime? Será que ele já fez uma análise do modelo Rio de Janeiro para poder saber do que ele está pedindo para que os estados façam adesão? Eu acho que tem um debate de fundo, que talvez não foi feito, se foi feito, foi mal feito, que é a adequação de resultados do regime aonde foi aplicado. Essa discussão não está sendo feita. Parece que já adere o regime de recuperação fiscal e está tudo resolvido. Agora, eu acho que o governador tem que comprar essa ideia, né, deputado? Tem que ter coragem, né? Agora, o governador que se torna um governador tímido para fazer essa discussão, frágil, que não faz enfrentamento, eu acho que é muito ruim, né? A última vez que eu vi o governador fazer algum tipo de contestação na questão do Supremo foi contestar os ministros para fazer coro e defesa de Jair Bolsonaro, que, na minha opinião, foi uma má ideia. Se ele quer fazer contestação, faz no campo do mérito, no campo do conteúdo, da informação, dos modelos que já tem aí aplicados para mostrar que não há viabilidade de resultado, né? E, por outro lado, também tem que fazer uma discussão com o governo federal. Eu acho um absurdo os estados também submeterem a agiotagem do governo federal. Nós começamos a falar sobre questão financeira do Estado, mas eu deixei de conversar com o senhor sobre um personagem importante, que é o prefeito Alexandre Calil. O PT buscou uma aproximação esse ano ainda com o prefeito, e essa aproximação não evoluiu. O partido tem expectativa de uma eventual aliança com Calil ainda e com o PSD em Minas? Olha, nós não buscamos nenhum tipo de aliança eleitoral com o Calil. Quando nós estivemos com ele, acompanhado do Fernando Haddad, da presidenta Gleisi Hoffmann, naquele momento foi uma visita de cortesia ao prefeito de Belo Horizonte para a gente entregar para ele o plano de recuperação do país, né? Um documento que foi elaborado pelo PT, onde o PT aponta caminhos para enfrentamento à crise do qual o país atravessa. E a visita de cortesia, não discutimos eleições, não discutimos aliança. Se você olhar o que foi a coletiva do Haddad e também a coletiva do Calil naquele dia, foi na mesma linha, né, sobre as questões que nos unificam e que nos divergem, talvez, num programa para o país. Então, não houve nenhum movimento no sentido eleitoral. Eu vislumbro que o partido vai caminhar na linha de ter a candidatura própria, a permanecer a candidatura do ex-prefeito Alexandre Calil, ele vai caminhar na vertente dele, né, com as contingências também que o partido dele acabará impondo, ainda mais tiver uma candidatura nacional, e para primeiro turno, pouco provável que a gente esteja junto numa aliança. Mas eu, particularmente, tenho pontos que eu admiro na postura do prefeito Alexandre Calil e tem posicionamentos dele do qual eu naturalmente divirjo com toda a naturalidade, mas não há nenhuma discussão de aliança com Calil, pelo menos em se tratando de primeiro turno nas eleições do ano que vem.
O PT e outros 8 partidos estão discutindo em Brasília uma estratégia comum para encher as ruas num ato no dia 2 de outubro, não é isso? Um ato contra Bolsonaro. E foi criado até um comitê nessa reunião que teve hoje, um comitê pró-impeachment, que vai tentar atrair, inclusive, partidos como o PSD, o MDB, o PSDB. Esses partidos estão num campo mais à esquerda, como o PT, mas estão pensando também que esse comitê pode trabalhar para atrair esses partidos, movimentos sociais, artistas e tal. Qual que é a sua impressão dessa movimentação? O caminho por aí? É uma frente ampla? É uma reedição de um espírito diretas já? Onde cabiam todos? Eu vejo dessa forma. Tentaram fazer um movimento no último dia 12, que talvez alguns entenderam que seria esse espírito, né, de tentar unificar todo o campo progressista, democrático no país para poder fazer um movimento de fora Bolsonaro. Só que era um movimento que todo mundo pôde perceber que é um movimento para tentar construir terceira via. Em várias cidades o mote era nem Lula nem Bolsonaro. Então nós vamos incorporar um movimento nem Lula. Eu vi nas redes sociais e achei interessante a análise que muitas pessoas fizeram, o seguinte: então quer dizer que esse movimento liderado pelo MBL chama o PT para participar de um ato, encher o ato, que é meio fora PT? Sem lógica nenhuma, né? Então, os movimentos que nós fizemos, antes desse movimento do próprio Bolsonaro no dia 7 e esse que aconteceu no dia 12, os movimentos anteriores que nós fizemos e participamos, com os movimentos sociais, com os partidos de esquerda, foram movimentos muito expressivos. Quando a gente vê as imagens, né, da Avenida Paulista, aqui mesmo em Belo Horizonte, em Recife, nas capitais brasileiras, movimentos muito robustos. O movimento feito pela direita, que tenta achar aí a tal da terceira via, foi um movimento enfraquecido, até porque, como diz, né, não era um movimento que pretendia unificar, pretendia construir o caminho deles. Eu penso que o próximo movimento, que já nasce com a participação do PT, do PSOL, do PCdoB, da Rede, do Solidariedade, que não é da esquerda, do próprio Cidadania, que não está dentro desse campo da esquerda, já é um movimento que já nasce um pouco mais amplo do que os chamados partidos de esquerda, e somente a oposição. E acredito muito na adesão de outros atores nesse movimento, tendo como mote fundamental o fora Bolsonaro, sem deixar que se contamine com as questões relacionadas às eleições de 2022. Então, eu acho que esse movimento ele vai nascer sim, um movimento com força, um movimento com expressão, um movimento com lastro na rua e nos movimentos sociais, como sindicatos, como movimentos populares. A nossa aposta é que tanto para o dia 2 quanto para o dia 15, a gente tem uma mobilização muito robusta de presença das pessoas nas ruas. E aqui em Minas, nós vamos também fazer uma conversa, um diálogo, né? Também com os mesmos partidos que subscreveram aí o documento, que participaram dessa reunião no dia de hoje, e ampliando para outros partidos, atores e movimentos que queiram incorporar na luta no Fora Bolsonaro, também aqui em Minas Gerais. Deputado, foi um prazer conversar com o senhor, tê-lo aqui no Mundo Político para falar um pouco sobre os caminhos do PT mineiro e do PT também no país, não é? Enfim, até 2022 e como que o partido está vendo as possibilidades aí desse arco, dessa aliança que pode acontecer. Obrigado, Vivian, mais uma vez. Prazer sempre de participar aqui do Mundo Político. Estou sempre à disposição para a gente conversar. E é isso. Agora, como diz, cenas dos próximos capítulos da história política brasileira, do qual nós somos atores. Obrigado. Certamente será um ano bem emocionante, né? Não vai faltar emoção. Com certeza. Nós vamos tentar não morrer de Covid, situação dramática que nós estamos vivendo, mas uma coisa pode ter certeza: desse ano até o ano que vem, até as eleições, de tédio também a gente não morre. Certamente. Obrigada de novo, deputado. Eu conversei com o deputado Cristiano Silveira, que é presidente do PT Mineiro, sobre como o partido vai se posicionar na disputa pelo governo do estado e como prepara o palanque para Lula em Minas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.